Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos continuar investigando os orbitais híbridos e vamos ver agora duas novas considerações importantes sobre esse assunto para que tudo isso fique muito claro na sua cabeça. Então já deixa teu like, inscreve-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, roda a vinheta e bora para a aula! Antes de continuarmos investigando as considerações importantes em relação aos orbitais híbridos, como a gente sempre tem feito, eu quero te mostrar aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Isso vai sempre te ajudar a organizar os seus estudos. Então segue para a tela. Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos investigando a atomística. Num total de 60 aulas, nós estamos na aula 51 e estamos investigando a eletrosfera. Em aulas anteriores, nós já vimos os cientistas importantes, estamos investigando novamente os orbitais e em aulas anteriores já vimos a distribuição eletrônica no diagrama de Linus-Pauling. Dentro de orbitais, nós já estudamos o conceito, as características, os orbitais atômicos, os orbitais moleculares, estamos estudando agora os orbitais híbridos. Dentro de orbitais híbridos, nós temos o conceito, as considerações importantes, a análise gráfica, o quadro resumo, outras hibridações e a análise das ligações. Nessa aula vamos continuar investigando as considerações importantes em relação aos orbitais híbridos. Lembre-se, são 5 considerações importantes e nessa aula veremos a segunda e a terceira consideração. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já sabe o caminho que essa aula vai tomar e aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, nós já podemos continuar investigando as considerações importantes em relação aos orbitais híbridos. Segue aí! Eu já deixei aqui na tela a estrutura daquilo que a gente já tem estudado em relação aos orbitais híbridos. Nessa aula, nós vamos voltar novamente nossa atenção para as considerações importantes. Na última aula, nós já vimos a primeira consideração importante e nessa aula veremos a segunda e a terceira considerações importantes. Na próxima aula, nós veremos a quarta e a quinta e encerraremos essa parte de considerações importantes em relação aos orbitais híbridos. Dá uma olhada na segunda consideração importante. Na ligação covalente, ocorre um compartilhamento de elétrons entre os átomos envolvidos. Assim, é necessário que ocorra uma interpenetração dos orbitais atômicos dos átomos, gerando assim os orbitais moleculares. Eu quero te mostrar isso numa ilustração fazendo a interpenetração entre orbitais do tipo S. Eu vou colocar ali um átomo de hidrogênio. Ele só tem um próton, portanto só tem um elétron no estado neutro. E esse elétron está no orbital S, tudo bem? Nesse momento, nós temos aqui um orbital atômico. No momento em que um segundo átomo de hidrogênio liga-se ao primeiro átomo de hidrogênio, os dois orbitais do tipo S vão se interpenetrar, gerando um orbital molecular. Então nós temos ali os núcleos atômicos e as suas respectivas eletrosferas, e na eletrosfera nós temos os dois orbitais atômicos do tipo S se interpenetrando, dando origem a um orbital molecular do tipo SS. Então, eu vou colocar ali na imagem a interpenetração dos orbitais atômicos e agora nós temos o orbital molecular do tipo SS. Tudo bem? Vamos em frente. Terceira consideração. Como há 3 dimensões no espaço, os átomos podem realizar até 3 ligações químicas com o mesmo átomo, a fim de alcançarem a estabilidade química. Assim, a primeira ligação covalente que ocorre entre 2 átomos utiliza a dimensão do eixo internuclear dos átomos. Essa ligação é chamada de ligação sigma e representa a ligação de menor energia que ocorre entre esses átomos. Portanto, é a ligação mais difícil de ser rompida. Para que você possa compreender com mais qualidade os conceitos que a gente acabou de ver nesse item, vamos lá para o quadro que eu quero te mostrar uma ilustração.
Você viu ali no fluxograma que todo átomo é tridimensional. Isso a gente já tinha investigado na última aula, lembra? Aqui eu quero te mostrar um modelo tridimensional para ajudar você a compreender esse conceito. Vem comigo. Se você imaginar que essa bolinha é um átomo, ele é tridimensional, porque ele tem largura, profundidade e altura. Tudo bem? Ela tem os 3 eixos da dimensão: eixo X, eixo Y e eixo Z. Perfeito? Todo átomo é tridimensional, toda matéria é tridimensional. Tudo bem? Agora eu vou te mostrar um átomo de carbono que vai fazer as 4 ligações simples. Tá aqui, a geometria dele é tetraédrica, mas por enquanto você não precisa se preocupar com geometria. Aqui eu quero apenas que você lembre que um átomo de carbono tem 3 dimensões no espaço e que ele vai usar essas 3 dimensões para fazer as 4 ligações químicas que ele precisa para alcançar a sua estabilidade. Perfeito? Agora, imagine que um segundo átomo de carbono se aproxime desse átomo de carbono aqui e vão fazer uma ligação. A primeira ligação que se estabelece é ao longo do eixo internuclear. Olha essa palavra, internuclear, entre os núcleos. Então, nós temos um eixo imaginário que passa por esse núcleo em direção a esse outro núcleo. Então, eles vão se ligar e aqui vai se estabelecer a primeira ligação química. Vou fazer essa ligação. Eu vou tirar aqui um desses pininhos e vou colocar aqui ligado um átomo a outro. Pronto. Perceba que essa foi a primeira ligação que se estabeleceu. Ela é ao longo do eixo internuclear, ou seja, um eixo imaginário que passa pelo núcleo do átomo da esquerda e o núcleo do átomo da direita. Tudo bem? No caso, para você aí, da esquerda, esse aqui, da direita. Mas perceba que essa ligação ela está ao longo do eixo internuclear. Ela é a primeira que se estabelece. É a que gasta a menor quantidade de energia para existir e, portanto, é a mais estável. Numa reação química, ela será a última a ser quebrada. Tudo bem? Esse monte de informações que eu acabei de te dar, a gente vai revendo a cada aula e isso vai se internalizando na tua cabeça. O que é importante você saber agora: esses 2 átomos estão estabelecendo a sua primeira ligação química. E essa primeira ligação química se estabelece ao longo do eixo internuclear, ou seja, um eixo imaginário que passa pelo núcleo do átomo aqui da direita e o núcleo do átomo da esquerda. Tudo bem? Agora, e se as outras ligações também forem estabelecidas? Então eu vou colocar aqui hidrogênio em todas as ligações. Tá aqui mais um hidrogênio, um outro hidrogênio, mais um aqui e outros 2 para finalizar a nossa molécula. Perceba que cada uma dessas ligações que eu acabei de estabelecer são ligações internucleares. Perceba uma coisa, vamos imaginar essa ligação química, vamos observar ela aqui. Ela está acontecendo ao longo do eixo internuclear desse átomo e esse outro átomo. Perceba que tem um eixo imaginário que passa pelo núcleo desse átomo e pelo núcleo do outro átomo. Ou seja, essa ligação que acontece ao longo do eixo internuclear dos 2 átomos envolvidos, a gente dá o nome de ligação sigma. Ela é a primeira que se estabelece, ela que gasta a menor quantidade de energia, ela é a mais estável e, portanto, a última a ser rompida numa eventual reação química. Perfeito? Todas as ligações aqui são sigma, porque todas elas são ao longo do eixo internuclear. Dá uma olhada, ó, eixo internuclear entre esses 2 átomos. Aqui nós temos uma outra ligação, sigma, porque está ao longo do eixo internuclear entre esse átomo e esse outro átomo. Ou seja, a primeira ligação química que se estabelece é a ligação sigma, e ela ocorre ao longo do eixo internuclear dos 2 átomos envolvidos. Perfeito? Volta para o slide que eu tenho mais um detalhe para te apresentar. Segue aí. Agora que você já entendeu que os átomos são todos tridimensionais e que a primeira ligação que se estabelece entre 2 átomos ocorre ao longo do eixo internuclear desses átomos e se chama ligação sigma, eu quero te mostrar essa ilustração. Utilizando o elemento carbono como exemplo, o qual estabelece 4 ligações covalentes, podemos verificar que ele pode estabelecer 4 ligações covalentes com 4 átomos diferentes. Portanto, mais uma vez, aquilo que eu te mostrei na ilustração minutos atrás, nós vamos ver aqui.
Nós temos o primeiro átomo de carbono, que vai estabelecer uma ligação química com outro átomo de carbono. Perceba que essa ligação ocorre ao longo do eixo internuclear dos átomos, portanto, é uma ligação do tipo sigma. O carbono da esquerda ainda pode fazer outras 3 ligações, então eu vou colocar aqui mais uma ligação com outro átomo, que também acontece ao longo do eixo internuclear dos 2 átomos, portanto, é uma ligação sigma. Uma terceira ligação desse carbono com um terceiro átomo, que também ocorre através de uma ligação sigma, e a quarta ligação desse átomo de carbono com um quarto átomo, que ocorre também ao longo do eixo imaginário internuclear, que passa pelo núcleo dos 2 átomos, portanto, é também uma ligação do tipo sigma. O carbono da direita também vai fazer outras 3 ligações, e essas 3 ligações também são do tipo sigma, porque elas também são estabelecidas ao longo do eixo internuclear dos átomos. Portanto, nesse caso, todas as ligações são do tipo sigma. Muito bom! Nessa aula eu quis te apresentar 2 novas considerações importantes em relação aos orbitais híbridos. Lembre-se, se uma ligação é do tipo covalente, ela vai ter compartilhamento de elétrons. Isso se dá pela interpenetração dos orbitais atômicos dos átomos envolvidos, gerando os orbitais moleculares. A segunda coisa que nós investigamos nessa aula foi que, sendo todos os átomos tridimensionais, a primeira ligação que se estabelece entre 2 átomos é ao longo do eixo internuclear dos átomos envolvidos, ou seja, é a ligação do tipo sigma. Ela é a que gasta a menor quantidade de energia, portanto, é a mais estável e a mais difícil de ser rompida numa eventual reação química. Tudo bem? Se você ficou com alguma dúvida em relação a um desses tópicos, deixa a tua pergunta aqui nos comentários que eu vou ler e vou te responder. Na próxima aula, nós vamos continuar investigando as considerações importantes em relação aos orbitais híbridos e veremos as 2 últimas considerações. Muita informação importante na próxima aula. Não perca! E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar teu like, inscreve-se aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com seus amigos. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!